sobre cultivar bons hábitos. Nós tivemos a meditação pela manhã também no grupo que eu coloquei, semelhante, e aqui eu desenvolvi um pouquinho mais. Ter bons hábitos faz com que nós tenhamos uma vida equilibrada. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 9, diz que o equilíbrio é um bom caminho. E quando o apóstolo Paulo fala para seu discípulo Timóteo, o pastor Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele orienta que Timóteo tivesse uma vida equilibrada. Em algumas versões diz seja sóbrio, em outra diz seja equilibrado. E esse equilíbrio, ele tem a ver com as nossas emoções, com a nossa vida espiritual, ou seja, com todo o nosso ser. Precisamos dessa vida equilibrada. Então nós necessitamos, e para ter uma vida equilibrada, nós precisamos cultivar bons hábitos. Eu não vou pedir para cada um manifestar seus maus hábitos, mas todos nós temos manias, são maus hábitos, e nós precisamos substituí-los por hábitos bons, para que tenhamos então essa vida sensata, essa vida equilibrada, para que as pessoas possam se espelhar em nós, verem Cristo em nossas vidas. Nós precisamos então ter uma vida equilibrada. Vejamos alguns bons hábitos que devem ser cultivados. O primeiro deles, eu creio que a partir desse, todos os demais também virão dele, é ter disciplina em todas as áreas. Mas o que eu gostaria de destacar aqui sobre essa disciplina, é que no dicionário de língua portuguesa, diz que a disciplina é obediência às regras, aos superiores e aos regulamentos. Então nós precisamos ter disciplina em nós, disciplina com o corpo, disciplina com o nosso espírito, disciplina com a nossa alma. E quando ele fala assim da primeira definição que o dicionário de língua portuguesa traz sobre a disciplina, é essa questão de regras. A natureza pecaminosa nossa, ela é contrária a regras. Isso é desde o Éden, quando Deus deu a ordem para Adão: não toque, não coma, aliás, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer certamente morrerá. O que foi que o inimigo colocou na mente de Eva? É claro que você não vai morrer. Isso é mentira. Isso é uma coisa absurda. Então inculcou a natureza pecaminosa do ser humano. Ela não quer ter regras, mas se nós não tivermos regras, se nós não tivermos obediência, se nós não tivermos essas atitudes, a nossa vida vira uma anarquia. E o reino de Deus é o oposto de anarquia, um reino bem organizado. E a questão de regras é fundamental dentro da igreja. A congregação tem regras, a sociedade tem regras, o seu trabalho tem regras, tem normas, e nós precisamos nos submeter. Só não nos submetemos se for algo totalmente contrário à palavra de Deus, que nos leva ao pecado. Aí sim, nós estamos desobrigados ou não somos obrigados a obedecer. E hoje eu estava falando sobre essa questão lembrando sobre essa questão da disciplina, sobre a obediência às regras. Em 1996, quando nós fomos para nossa faculdade de teologia, o seminário em João Pessoa, a primeira regra, uma das primeiras regras que foi passada para mim, é que no seminário o homem não podia usar barba, não poderia ter barba. E eu, desde que nasceu, uns pelinhos na cara, eu sempre gostei de ser barbudo, né? Hoje está um pouquinho maior, mas sempre gostei de barba. O que eu fiz? Eu me submeti à regra. Eu não fui questionar, mas na Bíblia tem homens barbudos, isso, aquilo, de forma alguma.
eu simplesmente acatei aquela norma, acatei aquela regra, porque eu entendo muito bem que todo lugar ele precisa ter normas. Então nós também precisamos acatar as normas do nosso trabalho, na igreja, na sociedade, mandamentos da palavra de Deus. Então a disciplina, ela faz bem, é um dos bons costumes. A partir da disciplina, eu falei que todos os outros bons costumes sairão da disciplina, vem a questão do bom hábito de ter uma vida de oração e leitura da Bíblia, que é o nosso devocional diário. E aí eu quero trazer a lembrança, alguém que sempre nos vem em mente quando fala sobre disciplina de oração, sobre o hábito de orar, que está descrito em Daniel, está falando sobre Daniel, né? A Bíblia diz em Daniel 6,10, quando Daniel soube da lei que tinha sido assinada, foi para casa e como de costume, como de hábito, como que ele fazia regularmente, aqui diz como de costume, ajoelhou-se no quarto do andar de cima, que dava para o lado de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Só para refrescar a nossa memória, algumas pessoas lá invejosas, que tinham inveja de Daniel por causa do cargo que ele exercia de confiança diante do rei, criaram uma lei, então induziram o rei a assinar essa lei, que era proibido fazer oração, petição a qualquer Deus que não fosse o próprio imperador, né? E todo imperador tem essa cisma de pensar que é um Deus. Então o rei Dario ali assinou aquela lei, mas Daniel, quando ele soube daquele edito real, quando ele viu a lei assinada, aquilo não abalou nada. Obviamente que aquelas pessoas observaram, viram que 3 vezes por dia ele ia na varanda ali do seu quarto, na sacada, que dava para o lado de Jerusalém, se colocava de joelhos e orava, provavelmente às 6, ao meio-dia e às 18 horas, provavelmente eram esses horários que ele ia, se colocava de joelhos. Então mostra aqui que Daniel, ele tinha o quê? Ele tinha esse hábito de orar, e nós também precisamos ter o hábito da vida devocional. Um cristão, ele não sobrevive sem o seu devocional diário. Congregar também é necessário, é essencial para a nossa vida. Agora, sem devocional não dá, precisamos. E é tão interessante essa questão do devocional e do hábito. Quando nós estávamos ali em Tanque Novo, semana passada, era extremamente cansativo, começava às 7h30, 8 horas da manhã, e tinha dias que terminava meia-noite. Eu lembro que na segunda-feira, 15 para meia-noite, nós estávamos descarregando o ônibus, porque iria trocar de ônibus no dia seguinte. Mas como nós tínhamos a manhã livre, eu tirei o despertador, que sempre está programado para 4, 3h30, 4h30 no máximo. Lá eu estava acordando 4h30. Falei, vou tirar, né? Vou dormir depois da meia-noite e mais tarde eu faço o meu devocional então. Mas o que aconteceu? A questão do relógio biológico e do hábito. 4h30 da manhã, os olhos se abriram. E eu consegui dormir? Não. Por quê? Porque eu tenho esse hábito de madrugada fazer o meu devocional, de madrugada buscar a presença de Deus. Então é um bom hábito que nós devemos ter, que nos traz uma vida equilibrada. Um terceiro bom hábito é perseverar nos projetos, perseverar na fé, perseverar naquilo que nós desejamos, naquilo que nós começamos. Eu gostaria de fazer uma pergunta: você sente confiança em entregar algo para alguém que você sabe que nunca termina um projeto, nunca termina o que consegue fazer? Quem sente confiança plena de dizer, eu descanso? Ninguém, é ou não é? Ninguém. Então nós precisamos, se você porventura é desses que começa e não termina, você precisa aprender a concluir aquilo que você começou, você precisa
ter perseverança, independente das dificuldades, independente dos obstáculos que você encontra pelo caminho, você precisa ter perseverança. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Como eu falei agora há pouco sobre vida de oração, a Bíblia também fala sobre perseverança na oração, perseverar na fé e tudo mais. Outro bom hábito, quarto bom hábito aqui que nós podemos citar, é ser positivo, ter fé. Ter fé, ser positivo. Tem pessoas que em toda dificuldade que aparece no meio do caminho, desanima. Tinha um desenho animado antigamente, que era um leão e uma hiena, que era o Lip e o Ard. E quando eu estava preparando essa meditação aqui, eles me vieram em mente esse personagem. Por quê? Porque tinha o personagem da hiena, que ela era negativa em tudo, totalmente. Vocês lembraram do desenho, né? Lembraram, quem não lembra, né? Ó dia, ó mês, ó ano, ó vida. Tudo que coisa a hiena colocava dificuldade, tudo que coisa a hiena desanimava. Então tem pessoas que nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, elas desanimam. Não, as dificuldades elas servem para aprimorar a perseverança, para aprimorar a nossa insistência. Então nós temos que olhar de forma positiva, olhar com fé. O que aconteceu com aqueles espias lá que Moisés mandou para espionar a terra prometida? 10 deles só viram as dificuldades, eles viram que realmente era algo fantástico, tremendo, maravilhosa a terra, era como Deus havia falado já, a terra que mana leite e mel, mas eles não ficaram só olhando o que era bom, como fizeram Josué e Calebe. Quando eles viram os gigantes, viram os obstáculos, eles disseram: olha, nós vamos morrer tudo, vão escravizar nossos filhos, vão comer nossos filhos, vai acontecer isso. Por quê? Porque eles olhavam as dificuldades. A Bíblia nos orienta lá em Efésios, que o Senhor, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Então, diante do obstáculo, o meu ponto de vista não é daqui e olhar o tamanho do obstáculo. Pela fé, a Bíblia diz que eu estou assentado nas regiões celestiais e eu olho a vitória que Deus está me dando, como eu vou vencer aqueles obstáculos que estão diante de mim. Isso é ser positivo, é ter fé. Então não podemos desanimar também quando as coisas não saem como nós desejamos, não deu um jeito, vamos tentar de novo, vamos conseguir e vamos seguir em frente, sempre com otimismo, com bom ânimo. A Bíblia diz o que? Tem um bom ânimo. Há quem diga que tem 365 vezes ou 366 vezes essa expressão, Deus dizendo: tenha bom ânimo, uma para cada dia do ano, uma para cada dia do ânimo. E a quarta questão aqui que eu quero colocar, quarto bom hábito, é sobre a gratidão. Você poderia dizer, mas um hábito de ser assim, a Bíblia diz: sejam agradecidos. Nós temos que ter esse coração grato, conseguir olhar as coisas e agradecer, desde as mais pequenas até as maiores. Tem pessoas que não conseguem agradecer, eles sempre acham que falta alguma coisa, eles nunca são gratos. Eu lembro quando eu cheguei no Arraial da Ajuda em 1991, eu trabalhava com artesanato e eu e mais 2 amigos. Quando passou a Semana Santa, não tinha mais nada de turismo. Começou a ter turismo no ano todo, em 93, quando inaugurou o aeroporto. Mas o que acontece? Nós aprendemos a se virar, né? Em tudo que coisa, eu fazia horta, fazia uma coisa, outro fazia uns bicos e tínhamos trabalho. Mas o que eu quero falar é o quê? Nós ficamos 3 meses morando num camping, dentro de uma barraca. E eu lembro que nós passamos um período bem longo, que tinha farinha de mandioca dentro da barraca de provisão, e naquele quintal do camping tinha uns pés de aipim, uns pés de mandioca. Então a comida era o quê? Mandioca com
farinha de mandioca, e eu todo dia agradecia. Aí teve um dia que foi fartura nessa crise, tivemos macarronada, era macarrão e carne moída ainda, gente. Para quem está comendo mandioca com farinha de mandioca, é um banquete. E eu orei, agradeci, tão feliz, e o meu amigo olhou para mim e disse: só faltou o queijo. Rapaz, aquilo me deu uma ira dentro de mim, e eu falei: como faltou queijo, rapaz? Não faltou nada, até ontem era mandioca com farinha de mandioca, hoje tem macarrão e carne. Você está dizendo que faltou alguma coisa? Isso revela o quê? Falta de gratidão. A gratidão, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Então, se nós aprendemos a ser gratos, com certeza Deus terá prazer em nos abençoar ainda mais, porque a gratidão revela o reconhecimento de que algo foi feito em nosso favor. Aí é gratidão nas conquistas, gratidão pelas pessoas que estão ao nosso redor, em todas as áreas de nossa vida. Então tenhamos uma vida cheia de bons hábitos, cultivemos bons hábitos. Agora, ao título, cultivar bons hábitos, o que nos remete cultivo? Cultivo imagina você fazer uma horta, você não pega e joga um punhado de semente na terra, você precisa capinar, você precisa afofar a terra, você precisa adubar, depois de plantar aquilo, você precisa regar, arrancar o matinho quando nasce ali naquele meio, para que você possa colher do fruto que você plantou. Então, quando eu falo cultivar bons hábitos, e eu falei que a disciplina é o primeiro deles que dão margem para todos os outros, então nós precisamos isso, nós precisamos dedicar nosso tempo. E a boa notícia é que, eu não sei se tem uma pesquisa, talvez o Francis me ajude aí, se com 21 dias você fazendo algo, aquilo se torna um hábito. Você lembra disso aí? Ok? É 21, né? O Léo me ajudou aqui. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de orar, faça um propósito. Não, por tanto tempo aqui, eu vou orar tal horário. Eu sempre tenho isso, eu tenho uma vida disciplinada. Eu estava conversando agora há pouco com o meu genro Francis, mas eu fiz um propósito agora de orar 30 minutos de joelhos, e às vezes até a maior parte do tempo é orando em línguas, que é antes de dormir. Por quê? Porque antes de dormir eu estava assistindo vídeos e tudo mais. Era pecado? Não, mas também não edificava. Aí eu falei: não, eu vou concentrar meu pensamento com algo. Então eu estou me disciplinando ali, estou dando uma ordem para o meu corpo, que ele vai ficar ajoelhado aqueles 30 minutos por enquanto, depois vai 45, depois 1 hora, e de madrugada a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Você precisa levar o seu corpo, levar você mesmo a cultivar esses bons hábitos, da sua vida devocional, de ser perseverante, de ser grato, de ter disciplina naquilo que você faz, de ser positivo, porque depois de um período, aquilo vai se tornar um hábito. Igual eu falei, o corpo estava extremamente cansado, às 4 horas depois de eu ter ido dormir, eu acordei. Por quê? Porque eu tenho uma vida disciplinada no meu devocional. Então faça isso, e você terá uma vida equilibrada, como eu citei agora no início. Amém? Vamos orar então? Então vamos, antes de orar, vamos louvar ao Senhor. Feche teu olho em nome de Jesus. Somente o amor do Senhor em nossos corações, para nos dar força, nos ensinar, nos ajudar. O Espírito Santo é a nossa disciplina. Ele nos ajuda em tudo, amém? Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo
amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo junto a ti. Minha esperança é sua palavra que jamais desamparou aqueles que buscam tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, Pai querido, Pai amado, nós queremos nos colocar perante o Senhor, Pai. Nos ajude em nossas dificuldades, substituir, ó Deus querido, os maus hábitos por bons hábitos, ó Deus. Nós precisamos desses bons hábitos para ter uma vida equilibrada e, através do nosso equilíbrio, da nossa fé, ser uma inspiração, ó Deus, mostrar Cristo através de nossas atitudes, Pai. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas, tantos, ó Deus, estão desequilibrados emocionalmente, ó Deus, suas emoções estão abaladas, e eu quero orar, ó Deus, para que nós sejamos essa luz, ó Deus, esse luzeiro, ó Deus querido. Cristo em nós é a esperança da glória. Então que cada um venha ter esses bons hábitos em sua vida, Pai, para mostrar Cristo através de nossas atitudes, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu vou ministrar a